Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar juntos Somente Crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Bendito Deus e eterno Pai, nós cremos que temos um lar ali, uma casa, uma mansão que nos espera, Pai, uma vida eterna pela frente, onde nunca haverá a velhice, nunca haverá doença, nunca haverá morte, mas aonde seremos eternos, para sempre ao seu lado, Pai. Obrigado, ó Deus, por esta promessa tão fiel e verdadeira, e a prova de que estaremos ali, Pai, é que hoje estamos aqui, em Tua Palavra, seguindo Teus ensinamentos, vivendo, ó Deus, na obediência da Tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa receber a adoração nesta manhã e também, ó Deus, a presença de cada irmão, cada irmã que veio à sua casa, que o Senhor possa receber também como um cheiro suave, agradável de adoração ao Senhor. Abençoe, Pai, todos que através da internet participam junto conosco, ó Deus, desta reunião. Que eles possam ter um momento especial também em Tua presença. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te agradecemos, te louvamos e te damos honra por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, unja a palavra nesta manhã. Unja os nossos corações, Pai, como o Senhor tem feito todas as vezes, para que possamos mais uma vez ser beneficiados pelo pão da vida. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos e dirigindo a vida de cada um nessa esperança tão gloriosa, né? Desse lar que nos espera. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Números capítulo 19. Já foi apresentado os visitantes, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe o irmão Anildo, o irmão Marcos, né, que já estão entre nós. E a igreja sempre mantém, né, cada trabalho, cada irmão, cada obreiro, mantém em oração. O pastor Febrônio também estará chegando no início da semana e nós sempre estamos orando por ele, né? Para que Deus sempre o dê força nesta batalha em busca do último eleito. Números capítulo 19, versículo 1 ao 9, todos encontraram? Diz assim: aqueles que não encontraram, somente ouçam, né? Porque às vezes as pessoas não encontram e a gente está lendo e eles continuam procurando a Escritura e a gente termina de ler e eles não encontraram e não ouviram também o que foi lido, né? Então, Números capítulo 19, versículo 1 ao 9. E falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva sem defeito, que não tenha mancha e sobre que não subiu jugo. Vamos captando aqui esses pontos, né? Ela deveria ser uma bezerra ruiva, né, vermelha, e sem defeito, e que não houvesse subido nela jugo. E dareis a Eleazar, o sacerdote, e tirará fora do arraial. Olha só, outro ponto para nós observar. Ela deveria ser levada fora do arraial e se degolará diante dele. Outro ponto a observar. Ela deveria ser morta diante do sacerdote. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com seu dedo, e dele
espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Outro ponto a observar, 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne, e o seu sangue com seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro e hisopo e carmesim e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará os seus vestidos e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará os seus vestidos com água, e em água banhará sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo, outro ponto aqui para observar, e um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. Amém? Agora vamos ler Efésios 5, versículo 25 e o versículo 26. Aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 e o 26. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Senhor nosso Deus, temos lido esta palavra, essa escritura. Só o Senhor pode e tem autoridade de ungir ela, porque o Senhor é o autor dela. E pedimos a tua bênção agora, para benefício das nossas almas, no nome de Jesus, para a glória do Senhor, lhe pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos? As crianças podem descer para a sua escolinha. Enquanto as crianças descem, somente recapitulando, nós temos, com a graça de Deus, feito uma série de cultos sobre as sombras do Velho Testamento, né? E começamos com aquele culto com o título É necessário que haja nascimento, aonde nós observamos que Faraó, ungido pelo diabo, Satanás sabendo da promessa que Israel tinha, então ele determinou que todo menino fosse morto, porque não permitindo que houvesse nascimento, não haveria uma nação para herdar a terra. E sabendo que todo o Israel, todo o Velho Testamento eram sombra dos bens futuros, nós vemos que hoje é a mesma tática do diabo, impedir que haja nascimento, porque é uma promessa também de uma terra, a promessa de um arrebatamento. E o Faraó, ele deu ordem para as parteiras que elas ficassem exatamente, ele disse, no parto, não na concepção, não na gestação, no parto. Porque no parto é o momento em que a vida entra, e ali era para ele eliminar. É o que Satanás tem feito também em nossos dias. As 3 fases do nascimento, que é água, sangue e espírito. Satanás não está tão preocupado com se nós entramos na mensagem, se somos justificados ou santificados. Se ele puder impedir isso, ele impede. Mas o que ele não quer é que haja nascimento. Por isso ele joga às pessoas um certo contentamento em pensar, eu estou na mensagem, eu sou da mensagem, e está tudo bem. E o irmão Brana disse, se você vem e diz, irmão Brana, eu sou da mensagem. Ele disse, se tu não tem Espírito Santo, você não me diz nada com isso. Então o diabo está tentando outra vez impedir que haja nascimento. Mas Deus, ele levará. Haverá um povo, como houve um povo que herdou a terra, o profeta diz, haverá uma super raça, uma noiva que será arrebatada.
que nasceu de novo, porque é no novo nascimento que entra a vida, o Espírito de Deus. E é ali que o diabo quer impedir. Quer fazer com que as pessoas somente se contentem com o conhecimento da mensagem, com ser membro da igreja, com o companheirismo e coisas que são boas. Mas nós devemos ter em nossos corações essa decisão. Em minha vida haverá nascimento. No meu lar haverá nascimento. Na minha família haverá nascimento. Não vou me contentar somente em estar na igreja, né? Depois nós falamos sobre a jornada de Israel no tipo, como um tipo para nós, né? E como você vê aqueles pontos tão maravilhosos, tudo tipificando hoje. O Moisés, profeta, sendo preparado no deserto. Nosso mensageiro sendo também preparado fora do sistema. Lá ele recebe 2 sinais, nosso mensageiro recebe 2 sinais também. Aí o Moisés vem para o Egito pregar para um povo que não era do Egito. O profeta, depois de preparado, ele vem para dentro do Egito denominacional para pregar para um povo que não era a denominação, mas um povo invisível que era nós. Ali ele manifesta expressos 2 sinais como Moisés, mas o propósito de Deus era despertar o povo para ouvir a voz do sinal. A mesma coisa aconteceu com o nosso mensageiro. E depois que eles ouviram a voz do sinal, houve aquele êxodo, aquela saída, assim como também houve essa saída, mas depois da saída houve uma jornada, aonde aquele povo misto que saiu foram manifestando os espíritos que eles tinham. E o deserto foi necessário para isso, para que manifestasse aqueles espíritos e aqueles espíritos fossem mortos. E depois que nós fomos tirados do Egito, do mundo da denominação, nós estamos agora nessa peregrinação, a santificação vindo sobre a igreja. E aí muitos espíritos vão se manifestando, murmurações, ismos, confusões, tantas coisas. Mas tem uma coisa, irmãos, houve um povo que entrou na terra. E quando chegou a hora de entrar na terra, o Moisés não estava mais, mas o Josué os colocou na terra. O nosso Moisés, que é o profeta irmão Branham, ele foi tirado de nós, mas Josué, o Espírito Santo, ele está conosco para nos colocar na terra, né? Depois nós falamos sobre aquele outro tema do pacto, quando Deus passou por entre as metades do sacrifício de Abraão, e mostrando que Deus, ele se submete às nossas condições. Veja, aquele era um pacto humano, que eles faziam um negócio, partiam um animal e diziam: qualquer um de nós dois que violar o nosso pacto, o nosso acordo, será como esse animal. Deus não precisava fazer aquilo, mas Deus se submete ao homem. Ele disse: Moisés, para que você creia, então parte o animal no meio. E a Bíblia diz que aquela luz desceu e passou entre as 2 metades. Aí o profeta diz: Jesus Cristo foi partido na cruz. E ali o seu corpo depois, subiu ao céu e o Espírito Santo desceu para estar conosco, as 2 metades. Seu corpo fazendo intercessão por nós, seu sangue vivo nos céus, no propiciatório, aonde a Bíblia, a irmã Branham diz assim: ele está fazendo intercessão hoje nos céus através do seu sangue vivo, e o Espírito dele em nós, testificando junto ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí o profeta vem na mensagem de Israel no Egito e disse que depois ele desce e nós subimos e essas 2 metades se juntam. O Espírito que está em nós com o corpo de Cristo, quando haverá esse casamento, porque casamento tem que haver união física. E será um encontro físico nos ares. Irmão Branham diz isso. E ali, então, nós estaremos para sempre. Agora o profeta diz assim: mas tem que haver o mesmo tipo que está nele, o mesmo espírito lá aqui, porque senão não vai se encaixar. E hoje eu quero, irmãos, com a graça de Deus, falar sobre esse tipo do Velho Testamento, a bezerra vermelha, que era sacrificada fora do arraial, diante do sacerdote, e ela era queimada ali, e depois era tomada da sua cinza, colocada em água, e esta água ficava para a água da separação do pecado do homem,
para que ele fosse purificado para poder entrar na presença de Deus. Tudo no tipo, apontando para nós. Por isso, irmãos, não há como nós errar o alvo se nós estivermos verdadeiramente atentos. Como diz a Bíblia, estando nós rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, como poderia nós errar o caminho? Quando Deus deixou os tipos, e os tipos, disse o profeta, não falham, não falham. Cada coisa que você olha, irmão, é tão perfeito, as engrenagens se unem perfeitamente. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Por isso, Deus nos ama muito, deixou tudo preparado para nós. E o tema, o título desta manhã é Entrando no Lugar Santíssimo, ou a entrada no lugar santíssimo, melhor. A entrada no lugar santíssimo tipificada no Velho Testamento. Eu quero ler mais, hoje eu creio que vou mais ler do que falar, ler alguns parágrafos da mensagem do irmão Brana, e começando com a mensagem As Águas da Separação. E no parágrafo 4, somente para reforçar aquilo que já temos falado, o irmão Brana diz assim, veja só, voltando ao Velho Testamento, onde nosso irmão há pouco leu a escritura de lição nesta noite, para ensinar um pouquinho da palavra, o Senhor desejando. Agora, o Velho Testamento é muito maravilhoso, e muitas pessoas simplesmente descartam este livro quando ele é realmente ele é a sombra do Novo. A única maneira pela qual eu posso sentir que estou meio alinhado é olhar através do Velho Testamento e ver as sombras. Então eu sei como deverá ser. Então eu sei como deverá se parecer o Novo Testamento. Se o Velho Testamento foi uma sombra, se você ver o sol se pondo atrás de você e você está indo em direção à sua sombra, você pode muito bem dizer o que você é pelos aspectos de sua sombra. E todo o Velho Testamento foi uma sombra do Novo. Amém? Nada, irmãos, ficou aqui escrito para ser história, para preencher páginas da Bíblia. Tudo tem um tipo, tem uma razão para estar ali. Irmão Brana, ele diz assim, se você ler a Bíblia, em algum ponto você não ver Jesus, ele disse, volte de novo e leia outra vez, porque você leu mal. Tudo, irmãos, Jesus é o centro de todas as Escrituras. Começa no Gênesis e termina no Apocalipse. Tudo que você olha está tipificando para Ele, apontando para o amor dEle, para a redenção, para o preço. Tudo aponta para Jesus, amém? Parágrafo 14 até o 17 da mensagem As Águas da Separação. Quero deixar o irmão Brana falar com as próprias palavras dele nesta manhã sobre esta novilha vermelha. Amém? Veja só. Uma noite antes de eu subir, parágrafo 14, uma noite antes de eu partir, eu quero falar sobre demonologia, a minha familiaridade pessoal com isto, para que vocês entendam o que é isto. Agora note, quando eles chegaram ali no deserto, entraram em problemas e assim por diante, nosso Pai Celestial, não desejando que ninguém perecesse, como eu disse, fazendo todos os tipos antes do tempo do fim, ou antes desse tempo, ele disse a Moisés e a Arão, vá, traga uma bezerra vermelha sem defeito. Será que apontava para quem isso? Jesus Cristo, né? Não havia defeito nele. Aleluias. Que não tenha mancha, e sobre a qual não subiu jugo. Ela deverá ser degolada diante do sumo sacerdote. E como ela está, deve ser tomada, e então queimada, e as cinzas fazerem a água, e com as cinzas, fazerem a água da separação. Então veja que Israel entrou em problemas. Quando entrou em problemas, Deus chamou Moisés e Arão e diz, busca uma bezerra vermelha, em que não subiu jugo nenhum sobre ela. Cristo não teve nenhum jugo denominacional sobre ele, nenhum vínculo com os fariseus, com os saduceus, ele foi livre. Amém? Vamos aqui mais.
Vamos entrar nesse processo dentro de instantes. Em primeiro lugar, era uma bezerra. Era um animal sacrificial que falava do Senhor. Um carregador de carga, o trabalho do boi, que vai e faz o trabalho. A próxima coisa da qual é falada é que ela deveria ser vermelha. Bem vermelha, nenhuma mancha, nenhum defeito, nada mais a não ser vermelha. Agora, o vermelho nos fala do perigo. O vermelho não é uma boa cor para nós, na maneira de falar concernente ao mundo. O vermelho, às vezes, significa o sinal de perigo. Mas o vermelho nas Escrituras, quer dizer, para nós, o vermelho aponta para perigo, olhando pelos olhos naturais. Mas pelos olhos das Escrituras, fala de redenção. Aleluias! O vermelho tem o sinal de Deus de redenção, punição. Você notou que lá atrás, através das Escrituras, desde os dias de Adão, desde lá até este dia tem sido um risco escarlata, vermelho, sangue. Eu frequentemente me pergunto como as pessoas podem recusar o sangue do Senhor Jesus, da maneira como fazem, depois de vê-lo em seu sofrimento. Aqui, há algum tempo atrás, eu não sei como pronuncia aqui, um gangster, por certo, era um marginal, né? Ele levou um tiro ali em Chicago, e o sangue do camarada foi derramado no chão. Eles desviavam do sangue para não tocá-lo, quando eles atiraram no criminoso na rua. Então eu pensei, não é estranho? Eles tomam muito cuidado para não pisarem no sangue de seus companheiros, mas todo dia caminham através do sangue de Jesus Cristo como se não fosse nada, como se isso fosse uma coisa impura. Apenas continuam caminhando despreocupados. Pregam o sangue, eles riem bem na sua cara, pregando o sangue. Critica, né, de você falar do sangue. Coisa terrível, né? Por isso pregou o pastor Febrônio outro dia que não me tire o sangue. Quer dizer, não vem querer me tirar o de mais precioso. A obra principal de Deus, da redenção, do sangue, o preço que foi pago, irmãos. Isso tudo na Bíblia está apontando para isso. E esse sangue, na mensagem, o sinal pregado depois dos selos, Mombrana diz assim, o sangue fala. E ele diz, ele fala uma coisa melhor. Ele fala não só pela noiva, ele fala pela humanidade, ele fala pelo mundo. Nesta mesma mensagem, Águas da Separação, Mombrana conta aquela experiência que ele entrou no bar, aquela mulher ali mal vestida, e ele anojou de tal maneira e pediu para Deus por que Deus não varria uma coisa dessa da terra. Deus chamou ele para um canto e deu uma visão a ele, e mostrou ele cometendo coisas erradas. E quando ele cometia, o seu erro subia como uma mancha a Deus. Quando ele era menino, ele via na visão ele fazendo coisas que não deveria. E aí então, a ira de Deus vinha para vir sobre Mombrana, mas batia num para-choque que havia ao redor da terra, que era o sangue de Cristo, como um arco-íris ao redor do mundo. E quando a ira de Deus batia sobre o sangue, o rosto de Jesus Cristo se comprimia em dor e dizia, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, ele não sabe o que faz. Aí Mombrana, saindo da visão, disse, Senhor, tu me perdoas? Ele diz, eu te perdoo. E você condena aquela mulher? Aí vocês sabem o resto da história, né? Ele chegou, começou a falar com ela, ela contou sua história de como ela houve problemas na sua vida, ela era uma cristã e acabou caindo naquela situação. Ela disse, irmão Brana, será que ainda há alguma chance para mim? Ele disse, irmã, enquanto você viver, o sangue fala por ti. Aleluias. Oh, meu Deus, veja só. Caminham através do sangue de Jesus Cristo como se não fosse nada, como se isso fosse uma coisa impura. Apenas continuam caminhando, despreocupados, pregam o sangue e eles riem bem na sua cara e pregando o sangue. Note como ele deveria ser apreciado.
em Illinois, num certo museu aqui, há não muito tempo atrás, eu estava passando por ali, eu disse que eu vou ler hoje mais, amém, irmãos? E observando, e eu gosto de olhar coisas diferentes, de paisagens, cenas e artes. Eu gosto de ver Deus em tudo o que eu olho. E aconteceu de eu notar um homem de cor ali, com poucos cabelos na parte de trás da cabeça, calvo, e ele estava com um chapéu no peito assim, caminhando por ali, olhando, e ele pôs seus olhos numa vitrine que parecia como uma gaiola, e de repente ele afastou-se e deu um pulo, e eu notei, e ele tinha os seus olhos fechados, e ele estava fazendo uma pequena oração ou algo ali. E fiquei ali e olhei para ele por alguns momentos, maravilhado com aquele homem de cor. E ele levantou a cabeça e ele disse: obrigado, Senhor. E ele olhou abaixo novamente e as lágrimas desciam pelo rosto. E eu pensei, eu desejaria saber sobre o que o velho companheiro está olhando. E eu fui até onde ele estava. E eu disse: boa noite, tio. Ele disse: como vai, Senhor? E eu disse: eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu disse: eu sou um ministro. O que faz você pular para trás e fazer uma oração? O que é que você está fazendo? E ele disse: apenas olhe ali. E eu olhei abaixo ali e eu disse: eu não vejo outra coisa senão uma vestimenta. Ele disse: vê aquela mancha ali? Eu disse: sim, Senhor. Ele disse: há uma marca de um cinto de escravo em mim. Ele disse: aquele é o sangue de Abraham Lincoln. E o sangue daquele homem ali tirou o cinto de escravo de mim. Disse: isso não deixaria um pouco entusiasmado também? E eu levantei a mão e eu disse: Deus, como eu te agradeço, se um homem de cor pode pular só em pensar no sangue de Abraham Lincoln que tirou o cinto de escravo, o que deveria o cristão fazer com o sangue de Jesus Cristo, que os tirou da escravidão e deu-lhes a liberdade? O que isso deveria ser? Oh, que coisa, quando penso nisso. Então Deus abrindo um caminho, sempre um caminho de escape. Então eu vejo lá atrás que a bezerra era vermelha. Aqui está o científico do vermelho. Veja, o vermelho significa pecado para nós. Vermelho, ainda que nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, vermelho, mas você toma o vermelho e olha através do vermelho, no vermelho produz o branco. Você sabia disso? Olha através do vermelho, no vermelho ele fica branco. É isto o que Deus fez em Jesus Cristo. Ele, o sangue de Jesus foi derramado, e Deus, olhando através de seu sangue, os nossos pecados vermelhos ficaram brancos como a neve. Vermelho, ainda que nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Oh, quando pensamos nisto, que bonita ilustração, como Deus, para que ele não olhasse o pecado do povo, fez uma preparação. Amém? Mostrando o tipo, né? Assim como aquela bezerra vermelha apontava para este sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor, né? E aquela bezerra vermelha não tinha julgo sobre ela, apontando para Jesus Cristo, né? Que não, veja só, no parágrafo 24 da mensagem. E então eu notei a bezerra vermelha, como ele disse que ela deveria ser, sobre a qual julgo não subiu. Se você notar como ela representou Jesus, quando ele veio, ele nunca uniu-se a qualquer ordem mundana. Ele jamais tomou o lado dos fariseus ou saduceus. Ele foi livre de ambos. Ele declarou Deus a ambos os lados. E outra coisa, ela deveria ser morta na presença do sumo sacerdote. Vocês viram que eu li aqui, Números 19, né? 19. Era levada fora do arraial. Cristo foi tirado para fora do arraial, sem mancha alguma, e diante do sacerdote ele foi sacrificado. Olha como os tipos não falham. E outra coisa, ela deveria ser morta na presença do sumo sacerdote. O sacerdote deveria ver a bezerra ser morta. E assim foi Jesus. Quando Caifás o sentenciou e assim por diante, ali ele foi morto na presença do sumo sacerdote, bem ali no Gólgota, onde ele podia olhar do templo e vê-lo morrendo na presença do sumo sacerdote. Que quadro! Como isto fala do Senhor Jesus?
E então, quando eles deveriam passar o dedo no sangue e fazer 7 listras. Estão entendendo? Quando a bezerra era morta diante do sacerdote, o sacerdote tomava do sangue com o seu dedo e fazia 7 listras na porta do templo. O que você acha que isso significa para nós? O sangue de Jesus Cristo sobre as 7 eras da igreja, tendo poder purificador de Éfeso até Laodiceia. Aleluias. Que quadro! Como isso fala do Senhor Jesus. E quando eles deveriam passar o dedo no sangue e fazer 7 listras na porta, bem na porta da congregação, para que ninguém entrasse pela porta sem que reconhecesse que algo foi morto para ir diante deles. Era um testemunho público do Senhor Jesus. Oh, amigo, eu quero tanto que vocês vejam isto. Um testemunho público, 7 listras, representando as 7 eras da igreja, que por Israel, as 7 eras da igreja, estamos na última, Laodiceia, e para cada era da igreja, ele foi o cordeiro imolado, desde antes da fundação do mundo. Aleluias! Glória a Deus. Ele tinha que ser queimado, todo o corpo tinha que ser queimado, e era para fazer as águas da separação, misturado com água, mantido em um lugar limpo, fora do átrio. Amém? Vamos aqui. Depois que a bezerra era queimada, então um homem limpo, ele não podia ser um homem sujo, ele tomava daquela cinza para misturar com água, e aquela água era para ser aspergida sobre o pecador quando ele vinha para adorar a Deus no templo, e aquela água era chamada a água da separação, separava a imundícia do homem, preparava o homem para entrar com Deus. Por isso eu li Efésios capítulo 2, onde diz que nós, veja só, para representar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, verso 26, para a santificar, purificando com a água, com a lavagem da água pela palavra. Quer entrar você na presença de Deus? Primeira coisa que você faz, passa pela separação da água. Separação do quê? Do pecado. É a água da palavra que nos lava. É a água da palavra que nos purifica. Estava tipificado no Velho Testamento, nas águas da separação, com as cinzas da bezerra vermelha. Aleluias! E o que é? Que aquilo simbolizava Cristo, sacrifício. E o que é hoje a palavra para nós? É Cristo, fazendo essa separação do pecado em nossas vidas. Nós nos submetendo à palavra, nós nos submetendo às Escrituras, para que haja uma separação do pecado em nossas vidas. Aleluias! Vamos um pouquinho mais aqui, irmãos. Parágrafo 30, aqui está uma advertência do irmão Brana, porque o título da mensagem é A Entrada no Lugar Santíssimo, tipificado no Velho Testamento. A questão, irmãos, não era só passar pelas águas da separação. Que tal se o judeu dissesse, tudo bem, eu já cheguei diante aqui, já fui aspergido com as águas da separação, aonde está a cinza da novilha vermelha, e eu estou bem, vou voltar para casa. Se ele fizesse isso, ele não teria companheirismo com Deus. Ele tinha que passar após isso na porta, onde estavam as 7 listras do sangue, para entrar em companheirismo com Deus. E o problema hoje é que as pessoas, aí volta ao primeiro tema que pregamos, é necessário que haja nascimento. Elas passam pelas águas da separação, sendo justificadas, mas não seguem até o novo nascimento, não seguem até receber a vida para ter companheirismo com Deus. E se você observar aqui no Velho Testamento, o judeu ele vinha, passava pelas águas da separação, que estava ali a cinza da novilha vermelha, depois ele passava pela porta do templo, onde estavam as 7 listras do sangue, e ele entrava para ter companheirismo com Deus. É ou não é um tipo perfeito para nós hoje? Você vem pela justificação, você vem pela santificação e você entra no lugar santíssimo, atrás do véu, para viver uma vida de intimidade e companheirismo com Deus. É tudo que Deus espera de nós, irmãos. É isso que Deus quer da igreja, que nós, como pregou o pastor Febrolho há um tempo atrás aqui, cave mais fundo.
Não vamos nos contentar somente em passar pelas águas da separação e dizer, fui separado do pecado, fui separado do mundo. Tudo isso é muito bom, mas se você não entrar em companheirismo com Deus, você não sobe no arrebatamento. É o que disse o profeta, não me venha me dizer eu sou da mensagem. Tu não me diz nada com isso, se tu não tiver o sinal. Parágrafo 30. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Parágrafo 30. Afaste-se. Olha aqui, ó. Olha o perigo com a fé intelectual. A fé intelectual está bem, é só até aí onde o cristão nominal vai. É o que eu preguei aqui naquele dia. O diabo quer que a pessoa só venha, se une à igreja e pronto. Ele põe o demônio bem lá onde, quando ele colocou a parteira, no momento do nascimento, ele diz, impeça que haja nascimento. Mantenha-os uma vida superficial, o contentamento de estar na igreja, de ter o conhecimento da mensagem, e tudo estará bem para eles. Mas a noiva, ela vai a fundo. Ela passa por todas essas fases e ela chega ao batismo do Espírito Santo. Ela não vai aceitar uma fé intelectual. O judeu podia aceitar. Eu passei pelas águas da separação, a minha imundícia foi separada de mim. Mas de que adiantava se ele não fosse ter companheirismo com Deus? Deixa o irmão Brana dizer para nós aqui. A fé intelectual está bem. É só até aí onde o cristão nominal vai. Ele ouve a palavra e ele crê nela. Está vendo? Ele tem uma concepção mental dela. Está bem, nós cremos. Mas notem, quando vêm as águas da separação, cuida isso aqui, ó. Quando vêm as águas da separação, que é a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Cremos nisto. Deus quer que creiamos. Isto é parte disso. Crer na palavra é parte disto. Mas é só até aí onde ele vai. Ele jamais entra mais profundamente no companheirismo. Ele apenas passa pelas águas da separação, e quando ele vem a esta parte, ele encontra uma concepção mental. Sim, eu creio. Ele pensa com sua mente, levanta a sua mão, aceita, e dali 20 dias ele está de volta na mesma podridão que estava no princípio, porque nunca foi mais longe do que a sua cabeça. E o profeta termina dizendo, correto. Passa pelas águas da separação, irmão. Estão entendendo? Ele é purificado, mas por não prosseguir, ele volta à podridão outra vez. O profeta disse, porque ele nunca foi mais longe do que a sua cabeça, do que o conhecimento intelectual da palavra. Alguns bons e grandes ministros aqui do sul, aí ele segue aqui adiante, mas vamos saltar um pouquinho mais aqui. Parágrafo 42, da mesma mensagem, as águas da separação, 42. Notem, todo homem vindo, então, depois de vir através das águas da separação, eu creio que ficou bem frisado, que eu estou batendo bem para nós guardar, né? A novilha era trazida sem mancha, uma novilha que nunca houve julgo sobre ela, e ela era tirada para fora do arraial. Ali ela era morta, diante do sacerdote. Um quadro perfeito do que aconteceu com Cristo. Um homem limpo, não um homem sujo, tomava da cinza para fazer as águas da separação. Notem, todo homem vindo, então, depois de vir através das águas da separação, ouvindo a palavra, então ele deve levantar um estandarte em público, o testemunho. Testemunho público. Passou pelas águas de separação, dê testemunho disso, então. Um testemunho público que antes que ele pudesse entrar ali, algo morreu em seu lugar, e ele entrou sob o sangue. Então, ao terceiro cômodo de companheirismo. Então, nós temos companheirismo um com o outro, enquanto o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus,
levantado como um estandarte que nos limpa de toda injustiça, todos os hábitos impuros da carne. Há uma corrente de sangue sobre toda a terra nesta noite, que quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Deus envia ministro, unge-os, e eles pregam a palavra. Ele envia alguns com grandes dons, e ele estabelece alguns na igreja, primeiro profetas, ou primeiro apóstolos, mestres, evangelistas, profetas, e assim por diante. Todas estas coisas para o aperfeiçoamento da igreja. Ele envia a sua palavra, eles a pregam, são as águas da separação. Aqui vem outros também, cumprindo seus ofícios. Por que nos acomodamos e tardamos, sabendo que algum dia teremos que estar em sua presença? Nesta mesma noite, nosso coração pode dar sua última batida e nossa alma tomar sua jornada. Então nós teremos que ser julgados. Já estamos julgados, quando Deus disse no jardim do Éden: no dia em que dela comerdes, morrerás. Essa é a palavra de Deus. Cristo morreu em seu lugar e ficou sendo as águas da separação para você. Foi feito um sangue limpante para você. Foi feito um selo para selá-lo através do Espírito Santo, para que você seja reconhecido na presença de Deus. Então você pisa bem em cima, falha e recusa em recebê-lo, então você mesmo tem se julgado. Pecador amigo, como está indo com você? Oh, irmãos, que coisa, né? O profeta diz: você rejeita isso? Você pisa nisso? Na mensagem Hebreus capítulo 7, parte 1, parágrafo 94 até o 96, disse o profeta: Jesus, é por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Olha o tipo lá da bezerra. Hebreus 13, verso 12 e 13. Romanos 5, 1. Sendo, pois, justificados pela fé, não por apertar as mãos, não pelo batismo em água, não pela imposição de mãos, não pelo gritar, não pelo falar em línguas, não por qualquer sensação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Agora aqui está um ponto, irmãos. Alguém disse para o irmão Brana assim: irmão Brana, Deus só requereu de Abraão fé. Aí o profeta disse para ele: Deus requereu a fé, mas Abraão se circuncidou como prova da fé. Fez a circuncisão. Não é dizer eu creio, você tem que ter algo que prova que você crê. Amém? Temos paz com Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo, passamos da morte para a vida e nós tornamos novas criaturas, porque nós cremos no unigênito Filho de Deus e o aceitamos como nosso Salvador pessoal. E esta noite, seu sangue age como uma propiciação pelo nosso pecado, para permanecer em nosso lugar. Há somente um lugar para ter companheirismo, esse é debaixo do sangue. No Antigo Testamento, cada crente tinha que vir debaixo do sangue. Quando a novilha vermelha era morta, ela era feita para uma oferta de pecado. Ela deveria ser vermelha. E no capítulo 19 de Êxodo, na verdade é de Números, né? Capítulo 19 de Números. Se qualquer um de vocês quiser ler isso, e ela deveria ser tomada e queimada com casco e tudo. Então aquilo era feito uma água. Então aquilo era feito uma água de separação. Ela era colocada fora dos portões. Ela tinha que ser manuseada com mãos limpas. O sangue desta novilha ia diante da congregação e lançada 7 vezes para cima sobre a porta. E agora, toda pessoa impura caminhando devia primeiro reconhecer e ver aquele sangue e compreender que somente havia companheirismo debaixo do sangue. Esse era o único lugar que o adorador podia, na verdade, louvar oficialmente debaixo do sangue. Você está vendo? No Velho Testamento, para entrar e adorar a Deus, tinha que ser sobre o sangue. Ah, mas era o sangue de uma novilha, era o sangue de um animal, mas era tipo do sangue de Cristo. Apontava. E ao eles fazer aquilo valeu para eles como se fosse o sangue de Cristo. Porque quando Cristo... Vocês podem ver, irmãos, que é tão lindo a Bíblia, porque veja que cada um deles, quando Jacó, né, foi ao Egito para estar com seu filho José, ele fez José jurar que ia sepultar ele aonde? Lá na sua terra. Lá
na terra dos hebreus, na Palestina. Porque eles sabiam por revelação que algo um dia ia acontecer ali. Eles estavam sobre sangue de animais. Não eram perfeitos, porque o sangue de animais não aperfeiçoava eles. Mas eles sabiam, um dia o perfeito virá. E nós que estamos sobre essa sombra, vamos ser beneficiados por aquilo que a sombra está apontando. E José, quando estava morrendo, também fez o povo jurar. Ele disse, um dia eu sei que Deus visitará vocês aqui e vos tirará dessa terra. E vocês juram para mim que não vai deixar o meu corpo aqui no Egito. Mas o que eles queriam, irmãos? Para que levar o corpo deles para a Palestina? É que um dia aqueles tipos, aqueles sangues de bezerros, de cordeiros, apontava para o sangue do perfeito. E quando aquele sangue perfeito viesse, então eles seriam purificados. E eles morriam e iam para um paraíso imperfeito, porque o sangue de animais não aperfeiçoava eles. Mas tem uma coisa, quando aquele cordeiro, sem mancha, sem quebradura, foi tirado para fora do arraial, fora dos portões de Jerusalém, e diante do sacerdote ele foi morto, irmãos, a terra tremeu. Aleluias! E os mortos ressuscitaram. Que mortos são esses? Aqueles que esperavam esse sacrifício perfeito. E aí o profeta diz assim, aí um paraíso esvaziou. Há um paraíso vazio hoje. Era o paraíso onde estavam os irmãos do Velho Testamento. Porque era um paraíso imperfeito, até uma feiticeira podia ter contato como teve contato com Samuel. Está na Bíblia. Mas hoje nenhum demônio, nenhuma feiticeira pode ter contato com o salvo, porque não está mais sobre o sangue de carneiros e bodes, está sobre o sangue daquele que é perfeito. Aleluias! Oh, irmãos, e quando você vê Israel, no filme Os 10 Mandamentos ali, e ali está o povo saindo, né, do Egito, logo você vê lá no meio do povo o esquife de José, sendo levado para sepultar na terra. Havia uma promessa. E hoje, irmãos, essa terra da promessa para nós é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, onde nós devemos estar. Há um lugar onde nós devemos também desejar ir, como Israel desejou. Ele tinha que... então, a cinza da bezerra tinha que ser manuseada com mãos limpas. O sangue dessa novilha ia adiante da congregação e lançado 7 vezes para cima sobre a porta, e agora toda pessoa impura caminhando deveria primeiro reconhecer e ver aquele sangue e compreender que somente havia companheirismo debaixo do sangue. Esse era o único lugar que o adorador podia, na verdade, louvar oficialmente, debaixo do sangue. Então a primeira coisa que ele tinha que fazer, antes que ele pudesse vir debaixo do sangue, ele tinha que haver esta água de separação aspergida sobre ele, e o impuro era purificado, e eles pegavam a água da separação e aspergiam sobre o caminhante e separavam de seus pecados. E então ele andava debaixo de 7 listras de sangue e tinha companheirismo com os demais crentes na presença de Deus. Há somente uma maneira de fazê-lo, não por apertar as mãos, não por se unir à igreja, podemos dizer, se unir à mensagem hoje. Não por batismos, não por emoções, mas por caminhar até as águas da separação e por fé colocar as mãos sobre a cabeça de Jesus e dizer, eu sou um pecador, e tu morreste em meu lugar, e alguma coisa em mim me diz que tu me perdoarás de meus pecados, e eu te aceito como meu salvador pessoal agora. Andar debaixo do sangue, ali, e ter companheirismo com os filhos de Deus, é isso? Comer o pão e beber o vinho e ter companheirismo com a igreja. Amém? Você vê que coisa perfeita, irmãos? Eu tenho anotado aqui, mas de repente não vai dar tempo para nós ler. Voltando sobre a questão do pacto, quando Deus mandou Moisés, vamos ler aqui, mandou ou Abraão matar, fazer o sacrifício. Agora ele tomou uma bezerra, uma cabra e um carneiro, uma rola e um pombinho. Ele dividiu o carneiro e a cabra, e assim por diante. Israel no Egito, parágrafo 57. E assim por diante, posicionou, colocou a rola ali, sem dividi-la. E ele manteve os pássaros afastados disso até o pôr do sol. E Deus desceu a Abraão para confirmar este pacto. Desceu, disse, agora, Abraão, agora eu vou
provar o que vou fazer. E vocês sabem, muitos de vocês estiveram aqui na igreja há anos, quando eu ensinei sobre esta mesma coisa. Sim, Senhor, lá em 1949, eu ensinei sobre isso, correto? Ela tinha marcado isso em sua Bíblia. Veja, então ele desceu e mostrou a Abraão o que ele iria fazer. Primeiro ele colocou Abraão para dormir. Agora, Abraão, você não tem nada a ver com isto. Aí no parágrafo 61, agora ele diz, Abraão, ele o colocou para dormir, disse, eu vou te mostrar como vou fazer isso, como vou manter meu pacto. E ele tomou aqueles animais, agora observe, quando Abraão foi dormir, mostrando que a morte deve vir sobre toda a criatura, então diante dele veio uma sarça ardente, e uma sarça ardente representava o inferno, e todo pecado merece ir para o inferno. Então depois, por este sacrifício na colina, veio uma pequena luz branca, que passou entre cada uma daquelas partes do sacrifício. Pacto, se vocês notarem, tem havido muitas maneiras pelas quais fazemos pacto. Muitas vezes, nós hoje, como fazemos um pacto, apertamos as mãos em um acordo. Esse é o nosso pacto, não é? Na antiguidade, eles costumavam fazer, na China, você sabe como eles fazem um pacto, eles lançam sal uns sobre os outros. Esse é o pacto na China, vê? E eles fazem diferentes pactos, segundo os costumes das pessoas. Mas o costume hebreu era partir o animal no meio. E aí as duas pessoas que estavam fazendo o negócio passavam entre aqueles animais, dizendo, se um de nós não cumprir o propósito aqui, será como esse animal. Aí vem Deus, faz o pacto com Abraão, manda Abraão partir os animais e ele passa sobre as metades. Aleluias. Aí depois vem Cristo e é partido no meio também. E ele sobe, o corpo sobe ao céu. Mas o profeta diz, o Espírito vem para a sua igreja, as duas metades. Glória a Deus, o pacto de Deus. Oh, irmãos, aí um dia desses nós subimos. Vamos subir e vamos nos unir. Aleluia, naquele grande casamento. Você diz, mas não estamos casados? Sim, nós estamos casados na palavra, como Maria e José. O anjo disse, não temas, José, tomar Maria, tua mulher. Mas eles não eram casados fisicamente ainda, só a palavra. Pela palavra nós já temos esse compromisso com Deus. Mas o casamento, irmãos, será aquele encontro físico. A segunda vinda de Cristo, quando Ele vem e nós sobe para encontrar com Ele. Olha o que o profeta diz aqui, é Ele dizendo agora, aqui vem Ele, perfurado, partido, rasgado em pedaços, sua alma foi a Deus, Deus o abençoou, então sua alma voltou na forma do batismo do Espírito Santo, que vem a cada crente para santificar, limpar a mente, limpar o coração, deixar uma porção do Espírito Santo ali, aqui, ali, e quando o Espírito Santo é dado, este mesmo Espírito que levou o corpo de Jesus da tumba, arrebatará, e aquele pacto tem que encaixar, como Ele o partiu ali e deu. O corpo voltou a Deus e o espírito voltou à terra. Então o teu espírito terá que ter o mesmo tipo de espírito, ou não vai se encaixar corretamente quando se unirem. Amém? Sim, Senhor. Não porque você mesmo faz, mas porque algo, o amor de Deus tem entrado em sua alma e arrancado todo o ídolo terreal. Oh, irmãos, isso é maravilhoso, né? Mensagem, o sinal desse tempo. Pregado depois dos selos, o irmão Brana diz assim, ele está falando sobre Jonas, quando estava no ventre da baleia, e ele lembrou de uma promessa que dizia assim, quando o teu povo pecar, estiver em apuro, e eles dobrando o joelho em direção ao templo, ou suplicarem, ouve, Senhor. E ele então dobrou o joelho dentro do ventre da baleia, imaginou o templo para algum lado e orou a Deus. E o irmão Brana disse, se um homem pôde encontrar algo, né, diante de algo natural, um templo natural, ele diz, quanto mais nós hoje podemos enviar a nossa intercessão, ele diz, não há um templo feito por mãos de homens, mas ao céu, onde ele está fazendo intercessão através do seu sangue vivo. Ele está no céu, sim. Aleluias. O Espírito dele, que é a vida do sangue, está em nós, que é o selo do batismo do Espírito Santo. Nós cremos. Você está selado, aquela vida que foi liberada na cruz, veio para o adorador. Aleluias.
essas duas partes, né? O corpo ao céu faz intercessão por nós, e o Espírito em nós, profeta, a Bíblia diz, junto do nosso Espírito testifica que somos filhos de Deus. Todos os tipos do Velho Testamento, igreja, não falham, não falham. Mais um pouquinho aqui, já vamos encerrar, não vou me prolongar muito. Mensagem, o filtro do homem que pensa. Observe isso, observe em Êxodo 19, na verdade é Números 19, né? Quero que vocês leiam isso quando vocês voltarem para casa, se tiverem mais tempo. Observe, quando Israel havia cometido pecado, primeiro eles haviam tomado uma novilha vermelha, a qual havia tido uma carga sobre seu pescoço. Aquilo significava que ela nunca foi subjugada com nada. E ela tinha que ser vermelha. A cor vermelha é uma cor expiatória, você sabia? A ciência sabe, se você toma o vermelho e olha através do vermelho, para o vermelho fica branco. Olha através do vermelho para o vermelho, é branco. Ele olha através do sangue do Senhor Jesus e nossos pecados vermelhos tornam-se brancos como a neve. Vermelho através do vermelho. E a novilha era morta ao entardecer, através de toda a congregação de Israel. Que horário que Jesus morreu? Não foi na tarde também? E lá eram colocados 7 listras de seu sangue sobre a porta, onde toda a congregação haveria de entrar. Um tipo das 7 eras da igreja através do sangue. Então seu corpo era tomado e queimado, era queimado com os cascos, com a pele, com os intestinos, com o excremento, tudo era queimado junto. E ele havia de ser apanhado através de um homem limpo, e havia de colocá-lo em um lugar limpo, fora da congregação. Portanto, se Israel simplesmente pudesse ver o tipo, esta palavra de Deus não deve ser carregada por mãos sujas de incrédulos. O homem que tomava a cinza tinha que ser limpo. Por isso o irmão Branham diz, pregadores, vivam seus sermões. Não é dizer, olha o que eu prego e não o que eu vivo. Não, mãos limpas. Mãos limpas. E como sempre sabemos, a água ela nunca sobe acima da boia da caixa d'água. Se o ministro não tem uma vida limpa, a igreja não vai ter uma vida limpa. Se ele não tem o Espírito Santo, a igreja não vai ter o Espírito Santo. Então, aquela cinza tinha que ser manuseada por mãos limpas. Não deve ser carregada por mãos sujas de incrédulos. Tem que ser um homem puro. Se ele é puro, ele tem que passar através do filtro de Deus. Um homem puro, de mãos puras. E ela tem que ser guardada em um lugar limpo. Não lugares onde Jezabéis e riques e tudo mais tomam parte, tomando da ceia e coisas enquanto eles estão comendo por aí. Com esposas e maridos e toda espécie de imundícies, indo a bailes e festas e com cabelos cortados, usando shorts e tudo mais, e chamam-se a si mesmo de cristãos, ela tem que ser guardada em um lugar limpo e carregada por mãos limpas. Então, quando Israel pecou e reconheceu que eles haviam errado, então as cinzas da novilha eram jogadas sobre eles, e aquilo era a água da separação, a purificação dos pecados. Vamos parar aqui. Então, irmãos, aqui está esse tipo tão belo, né? Tão perfeito, do que hoje nós temos o real. Agora, o que eu quero que nós possamos mais fixar o nosso coração nesta manhã é o seguinte: o profeta disse que as mentes intelectuais, elas somente se contentavam com as águas da separação. Você entendeu? A cinza da novilha formava as águas da separação que era jogada sobre o pecador. E é claro, aquilo separava a imundícia, o pecado dele. E ele podia voltar dizendo, tudo bem. E as águas da separação apontam para a palavra. E aí o profeta diz, aí é onde que as mentes intelectuais estão somente contentes. Somente elas se sentem realizadas com o conhecimento. E o profeta dizia, não vão mais adiante. Se não vão mais adiante, elas não entrarão para ter companheirismo no lugar santíssimo. Porque o judeu, após passar pelas águas da separação, ele passava pela porta onde tinha 7 listras do sangue. E depois, ele ia então a ter companheirismo. É o que Deus, irmãos, através desta mensagem, nos tem feito. Nos traz pela justificação no batismo, nos leva pela santificação e nos acomoda no lugar santíssimo,
onde a vida de Deus repousa, a glória de Shekinah. E é ali, irmãos, o profeta diz na mensagem Véu Adentro, que além desse véu, este véu que havia no templo, ele era até mesmo a prova de som. Todo ruído, todo barulho lá de fora não se ouve lá. Quando você passa pelas águas da separação, que é a palavra, você passa pelo sangue, a santificação, e você entra no lugar santíssimo, irmão, você não vai ouvir o barulho do mundo, barulho das murmurações, das agitações. Você vai viver, irmão, uma vida de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Você morreu para o mundo. Já viu um morto retrucar alguém? Chega no morto, dá um chute nele, diz que você não gosta dele, que ele é feio, que ele é isso. Ele não faz nada, ele está morto. Um cristão, quando ele morre para o mundo e nasce para Cristo, irmão, pode o diabo esfregar no rosto o que ele queira. Você está morto. Você agora vive para Cristo. Você agora é uma nova criatura. Irmãos, é isso que Deus espera de cada um de nós. E eu encerro esta manhã dizendo isso aqui. Se você somente passou pelas águas da separação, que é a palavra, teve o conhecimento, foi separado do teu passado através do batismo, está tudo bem contigo. Mas lembre-se, Deus está te dizendo esta manhã que é necessário que você caminhe um pouco mais. Que a mensagem não é só águas da separação. O processo da novilha vermelha não parava somente nas águas da separação. O homem limpo, sacerdote, que tomava daquela cinza para fazer as águas da separação, ele fazia o seu papel. É o que o ministro hoje faz, com a sua vida limpa diante de Deus. Ele toma da palavra e ele vem fazer aspersão sobre o povo, jogando a palavra, para purificar o povo dos seus pecados. Mas aí a pessoa não pode ficar com a mente intelectual e dizer, está tudo bem agora comigo. Ele tem que seguir adiante para o companheirismo com Deus. É isso, igreja, é isso, em nome de Jesus Cristo, que Deus ajude cada um de nós a olhar, e você meditar nisso, orar sobre isso, e você vê, isso estava no tipo, e isso está no real hoje. Aleluias, vamos nos colocar de pé. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração nesta manhã, para que você possa dizer, Senhor, eu vou ir mais adiante. Eu já passei pelas águas da separação. Eu criei no sangue de Cristo, daquele cordeiro sem mancha que foi morto diante do sacerdote, fora do arraial. E as águas da separação foram aspergidas sobre mim. Mas eu estou disposto esta manhã a caminhar véu adentro, para o companheirismo com Deus, irmãos. Esse é o âmago da mensagem. É uma vida de intimidade com Deus, a qual nos dará o direito do poder da palavra falada. Porque o poder da palavra falada, o anjo disse, irmão Brana, a terceira puxada falará por si mesma. Uma vida de intimidade, não tem como explicar isso, irmãos. Mas quando você tem isso em você, deixa aquele momento chegar, e você verá como isso vai fluir da sua vida de uma maneira muito especial. Feche seus olhos nesse momento, diante de Deus. Examine um pouquinho a você. Você ouviu a palavra? Seja sincero contigo mesmo. Pergunte, será que eu somente passei pelas águas da separação? Ou já estou naquele lugar santíssimo em comunhão com Deus? Pai celestial e eterno Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Os tipos não falham. E nós estamos felizes porque hoje os tipos se tornaram real. Não é mais uma novilha sendo sacrificada e com sua cinza formando ali as águas da separação. Mas é algo muito mais sublime, Pai. É o sacrifício daquele que é perfeito. E esse sangue hoje falando por toda a humanidade. Mas, Senhor, Tu não quer somente que nós só fique nessa fase. O Senhor quer que nós entre para o companheirismo, entre para o lugar santíssimo, entre para além do véu. Ó Deus, ali onde o maná não desvanece, ali onde a vara de Arão brota, numa noite só, solta brotos, flores, frutos. Ela reverdeceu, Pai. Ela mostrou sua origem. Pai, é isso que nós queremos. Quem sabe há pessoas que estão
ressequidas pelo tempo, como aquela vara de Arão. Quem sabe Arão não sabia nem mesmo mais de que árvore ele tinha tirado aquela vara, mas depois dela ter passado uma noite no lugar santíssimo, ele podia dizer: ah, sei agora, é uma vara de amendoeira. Ó, pelos frutos o conhecereis. Pai, é isso que nós queremos, Pai. E eu peço agora, Pai, toma esta palavra, Pai, amplia em nossos corações e nos leva a esse lugar santíssimo, para que sejamos reverdecidos, para que sejamos, ó Pai, ali possamos dar frutos dignos do Evangelho. Oh Deus, concede isso, Pai. Não deixa, Senhor, ter somente um conhecimento intelectual, como disse o profeta, somente passar pelas águas da separação, que é a palavra, e dizer: tudo bem, eu conheço, eu sei, mas nós queremos ir adiante, Pai. Eu peço por cada irmão esta manhã aqui, faça com que eles vão adiante, Pai. Quem sabe é deles aqui que tem 10, 20, 30 ou 40 anos de mensagem, e eles estão tão tranquilos, Pai, pelo conhecimento que têm, mas o Senhor está dizendo: meu filho, vá adiante, entre no lugar santíssimo. Eu quero companheirismo contigo ali dentro. Eu não quero que você somente conheça a minha mensagem. Pai, faça com que isso se torne real em nossas vidas. Eu peço a Ti do profundo do meu coração, Pai, amplia isso agora em nossos corações e faça com que isso frutifique em nossas vidas, Pai. Eu encomendo esta mensagem em Tuas mãos agora, para que ela dê fruto no coração do Teu povo, Pai. Que haja um despertamento em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo lhe pedimos nesta manhã. Para a Tua glória eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aleluias. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Você compreendeu a mensagem esta manhã? Deus está nos chamando, irmãos, para ir mais adiante. Deus os abençoe, saúde cada um seu irmão. Estamos despedidos. Estejamos todos aqui à tarde para um grande culto na presença de Deus. Deus abençoe também os irmãos através da internet. Nosso desejo é que você tenha um bom dia na presença de Deus.